Olá, engenheiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que todo engenheiro precisa saber e que a gente sabe muito bem que não é ensinado na faculdade. Você, engenheiro, que quer prestar os seus serviços, trabalhar como autônomo, ter uma renda extra, até mesmo ter a sua empresa, você sabe como precificar o seu serviço? Você sabe como precificar a sua diária, o seu valor? Então vem comigo que nesse vídeo de hoje você vai aprender. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, dê o like nesse vídeo para a gente poder ter muito mais conteúdo de valor por aqui. E também aproveite para me seguir no Instagram. Meu perfil é @enge.anacarolinatavares, que lá eu te passo muito conteúdo de valor, de gestão de obras, planejamento de obras, orçamento de obras e também falo um pouco mais sobre empreendedorismo, até porque vivo isso na pele diariamente. Então, bora aprender 3 passos mega importantes para você ter como visão antes de precificar o seu valor. Primeiro passo, engenheiro, não cometa o erro de precificar o seu valor para execução de um serviço, para prestar um serviço, sem você antes entender bem como é o escopo da obra, do projeto, do planejamento da obra, do orçamento da obra. Você vai estar sendo contratado pelo seu cliente ou por uma empresa parceira para prestar o seu serviço, seja ele de gestão de obras, seja ele de planejamento de obras, para orçar a obra ou até mesmo para fazer o acompanhamento da obra como uma qualificação técnica sua. Então você precisa entender qual o escopo da obra, o que você vai precisar executar claramente dentro do período da obra, o período também da obra, para você saber qual ou quantos meses, quantos dias você vai precisar precificar o seu serviço. Então você precisa alinhar tudo isso muito bem com o seu cliente para que você não tenha surpresas inesperadas no meio do caminho. Até porque ninguém quer iniciar a execução de prestação de um serviço e, no meio do caminho, ter várias surpresas, ver que aquilo que você tinha em mente inicialmente, o que tinha, né, como expectativa inicialmente, não era exatamente o que estava sendo realizado durante a obra. Então, primeiro ponto, sempre tenha as expectativas do cliente e suas bem alinhadas diante do escopo do seu serviço. Segundo, saiba como precificar a sua diária. Você, quando vai prestar um serviço de planejamento de obras, por exemplo, você precisa entender qual o valor da sua diária. Você pode ter ali um preço para a sua diária para aí sim você começar a precificar corretamente. Por que, engenheiro? Preste atenção nesse momento. Você vai precificar o valor da sua prestação de serviço com planejamento daquela obra ou daquele projeto baseado no tempo de execução do seu serviço. Geralmente, tem certas obras que você vai precisar trabalhar diariamente no planejamento da obra. Então, você precisa cobrar o valor da sua diária integral. Já quando você tem um tipo de obra em que você não precisa ver diariamente, e sim periodicamente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas não são os 5 dias totais da semana, você vai pegar a sua diária, o valor da sua diária, e multiplicar pelos dias que você vai precisar executar o planejamento daquela obra dentro da semana, para você ter o valor do seu mês e, consequentemente, o valor dos meses totais para a execução do serviço. Então, por exemplo, se você vai precisar trabalhar durante 3 dias na semana, geralmente, todo mês tem 4 semanas. Então, você vai pegar, multiplicar 3 por 4 e depois esse valor você vai multiplicar pelo quantitativo de meses da sua obra. Assim, você vai ter o valor exato da sua mão de obra somente para a execução daquele serviço. E se você for uma empresa, ter um PJ, ser PJ, ter CNPJ no caso, você vai também precisar inserir nesse valor o valor do seu BDI e dos seus impostos. Se você faz o cálculo de BDI diferente, tira os impostos, você vai precisar também pegar e precificar os seus impostos nesse tipo de serviço. Como também, se você precisar emitir RT, o valor da RT tem que estar inserido dentro desse valor para você passar para o seu cliente. E outro ponto muito importante que você precisa ficar atento, engenheiro.
a sua diária você vai determinar com um valor mensal. Você vai ter um valor mensal pro seu salário, entre aspas, com base no seu serviço, no seu salário mensal. Vamos supor que você decida pegar o valor de um engenheiro. Você vai pegar esse valor geral do mês de um engenheiro, vai dividir pelo quantitativo de dias no mês, para você ter o valor da sua diária. E se você for pegar e executar um serviço que seja cobrado por hora, você vai precisar fazer essa divisão da sua diária por horas trabalhadas no dia, que geralmente são 8 horas. Então você vai conseguir aí ter o valor da sua diária e da sua hora para você poder precificar de maneira correta o seu serviço. Antes de nós falarmos sobre o terceiro passo para a precificação do seu valor, quero deixar para você, engenheiro, que eu, como mentora dos meus alunos de planejamento e gestão de obras, passo toda essa explicação bem mais detalhada e com muito mais valor agregado para os meus alunos. Então, eles já estão passos à frente do mercado, sabendo como precificar da maneira correta suas obras, dando exemplos muito mais amplos diante dos tipos de obra. Então, eles já estão aí no mercado com conhecimento específico e prático de como precificar suas obras. E se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, ter mais clareza e ter um mentor de qualidade no seu trajeto, no seu rumo profissional, você pode contar comigo que eu estou aqui para te dar todo esse apoio diante da minha bagagem dentro do mercado da construção civil. Siga no meu perfil e saiba um pouco mais. Mas agora vamos para o terceiro passo. Terceiro ponto e final. Quando você já tem o valor da sua diária, o valor da sua RT, do BDI da sua empresa, ou caso você nem tenha BDI, você não tenha um PJ, você vai trabalhar como autônomo, você só vai precisar ter o valor da sua diária e também da RT, para poder passar para o cliente. A partir desse momento, você vai partir para negociação com o cliente. Tem 2 pontos distintos aí nesse caso, engenheiro. Geralmente, quando você está iniciando a execução de um serviço novo seu no mercado, vou dar um exemplo. Eu, quando iniciei prestando serviço de planejamento para o mercado, como autônoma, como PJ, eu precificava o meu valor um pouco menos do que exatamente era. Vamos supor que o meu serviço para execução de uma obra, ele estava previsto em 8 mil para o serviço como um todo, que teria duração durante um mês. Dando um exemplo básico aqui para você entender. Eu pegava e ao invés de precificar 8 mil, eu jogava o meu preço um pouco mais abaixo desse 8 mil. Porque eu conseguiria ter uma margem de negociação ali para o meu cliente, no caso, e também eu sabia que era o meu primeiro serviço. Eu estava iniciando no ramo como PJ, prestação de serviço de planejamento. Então eu queria ter o quê? Uma prova social. Eu queria ter cartela de clientes, eu queria ter meu acervo técnico. Então, eu cobrava um pouco mais abaixo do que o esperado para que eu pudesse negociar com o meu cliente e conseguir captar aquele serviço. A gente sabe muito bem que no início nós temos realmente uma dificuldade para conseguir captar cliente. E aí, aos poucos, nós vamos crescendo, subindo de degrau em degrau. E essa é a nossa intenção. Então, geralmente, quando você está começando nesse nicho, nesse ramo, você cobra um pouco menos do que o normal, para você poder ter essa experiência também de execução de serviço. Mas caso você já tenha uma bagagem boa no mercado para executar esse serviço, não é seu primeiro cliente, você já tem uma cartela de clientes, você já tem a sua autoridade formada, aí sim você pode cobrar até um pouco a mais do mercado, porque você sabe que o seu cliente ele necessita do seu serviço, ele gerou um desejo na contratação das suas entregas, ele precisa de você e você tem a autoridade máxima para tratar sobre aquele assunto. Então, saiba bem em qual momento profissional você está, você se encaixa, para aí sim você conseguir negociar da melhor forma com o seu cliente. E aí, engenheiro, conseguiu entender bem claro quais são os 3 passos para que você consiga elaborar o seu valor de prestação de serviço e entregar para o cliente a sua proposta? Nunca deixe de entregar para o cliente uma proposta clara, objetiva e assertiva. Além de somente entregar a proposta, faça com que a sua proposta tenha valor para o seu cliente, agregado para o seu cliente. Explique, faça ser claro, passe todas as qualidades da prestação de serviço e o que ele vai ter de coisas boas, itens bons, qualidades, tudo isso agregado à prestação do seu serviço, para que ele veja valor
ao investir dentro da sua execução, ok? Então, sempre faça esses 3 pontos para que você consiga captar o seu cliente, captar uma cartela maior ainda de clientes e consiga ingressar nesse meio como PJ, como autônomo, que está muito em alta dentro do mercado da construção civil e vai crescer bem mais.